Boa noite a vocês e vou pedir o que eu sempre lhes peço. Primeiro, deixar o like, gostei, o joinha, a curtida, tá? O primeiro C, né? Que é o C de curtir. Então você aperta aqui, curtir, 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 curte, curte, curte. Se puder, comenta, 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 que é o segundo C, a interação de vocês no chat, ajuda na distribuição, no alcance desta live. Hoje, na Assembleia Legislativa do Paraná, tá? Notícia também da Gazeta do Povo, desta segunda-feira, dia 3 de junho, um grupo de manifestantes invadiu a área interna da Assembleia Legislativa do Paraná. Eles participaram de um protesto contra o projeto de lei que autoriza a realização de parcerias de empresas privadas para a gestão administrativa de escolas da rede pública estadual. O projeto está na pauta da sessão, esteve na pauta da sessão dessa segunda-feira. De acordo com a assessoria de comunicação da Assembleia, a mobilização de manifestantes do lado de fora se intensificou a partir das 11 da manhã. Já pouco depois do 12h30, o diretor-geral da Alep, ele orientou aos gabinetes que dispensassem os servidores para que cumprissem expediente em home office. A polícia militar interveio para conter a invasão e precisou usar bombas de efeito moral e gás de pimenta. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Em resposta, a pasta encaminhou a demanda para a assessoria de imprensa da PM, que informou que não iria se manifestar sobre a ação. Apesar do reforço no policiamento, o portão de acesso do prédio foi derrubado pelos manifestantes. Depois disso, houve a invasão do plenário e a ocupação do local para impedir a votação dos deputados estaduais, que realizaram as sessões para a apreciação do projeto de forma remota. Faixas e cartazes contra o projeto foram colocados nas galerias pelos manifestantes. A sessão, com início previsto para as 14h30, foi suspensa por determinação do presidente da Assembleia. Os trabalhos foram retomados após as 17 horas, com parte dos deputados no plenário e parte de forma virtual. Vídeos postados nas redes sociais mostram o momento em que uma das portas do prédio do plenário é quebrado pelos manifestantes. Entre as pessoas que invadiram o local, algumas vestiam bonés, é claro, do MST. Segundo a assessoria de comunicação, não houve prisões nem detenções. A estimativa é que cerca de 700 pessoas tenham invadido o prédio da Assembleia. Em um levantamento preliminar foram identificados danos na fachada do prédio, com vidros quebrados, assim como na porta principal da Alep, parcialmente destruída pelos manifestantes. O portão externo de acesso ao prédio também foi danificado durante a invasão. A contabilização dos prejuízos só deve ocorrer após o esvaziamento do prédio. Em nota, o deputado Fábio Oliveira, do Podemos, afirmou que o movimento de esquerda tentou impedir o verdadeiro exercício democrático de direito. E de fato, senhores, não tem nenhum vídeo, né, da Alep, né? De fato, senhores, isso acontece aqui em São Paulo. Quantas vezes a gente já não viu? Do ano passado a este ano, os estudantes invadindo locais, quebrando, barbarizando tudo, colocando sangue falso na frente das câmeras, fazendo um grande teatro, além de provocar tumulto, impedindo os trabalhos dos representantes da população, causando danos ao patrimônio público
e nada acontece. Aconteceu hoje, segunda-feira, dia 3 de junho, o mesmo no Paraná. 700 estudantes, manifestantes, baderneiros de esquerda, uns com boné do MST, esse grupo criminoso, todos de esquerda, invadiram a Assembleia Legislativa do Paraná, quebraram o portão externo, quebraram a porta principal, danificaram as instalações do patrimônio público a fim de pedir o exercício de uma função íncita ao Estado democrático de direito. Mas tanto em São Paulo quanto no Paraná, nada, nenhuma prisão é feita. Porque nesse país, de fato, ao que parece, usar vermelho é o melhor habeas corpus que pode existir. Que diferença existe sobre o que se alega daqueles que foram presos no 8 de janeiro para esses que vandalizam, depredam, impedem o funcionamento do Estado Democrático de Direito em São Paulo e no Paraná? A diferença é que em São Paulo e no Paraná a gente vê eles quebrando as coisas. A gente vê o rosto de quem é. Quanto que a maioria dos presos no 8 de janeiro, sequer existem provas que individualizem a conduta. Mas porque são manifestantes de esquerda, não são chamados de terroristas, não são chamados de golpistas, não são chamados de fundamentalistas, de extremistas e do escambau. Porque são de esquerda, nada, absolutamente nada lhes acontece. Não há prisão em flagrante, não há preventiva. Não existe nada. Isso demonstra, de uma maneira bastante clara, que neste país existe perseguição em razão de política. Pessoas nesse país são tratadas juridicamente diferente, de maneira discriminatória, em razão política. E esse tratamento judicial discriminatório em razão política é considerado um crime contra a humanidade pelo Estatuto de Roma, do qual o Brasil é signatário e cujo texto foi incorporado no nosso ordenamento jurídico e tem peso de norma constitucional. Mas, mais uma vez, para que serve a lei no Brasil? As únicas leis que nós vemos serem aplicadas são as tributárias. E olhe lá ainda, que é contra o povo pobre. Porque quando são as grandes empresas que devem milhões, centenas de milhões, bilhões para o fisco, nada acontece. Isso fica, roda. E ninguém paga e, no final de contas, fazem um acordo escandaloso. Porque nesse país a lei só vale para coagir o pobre. E o pobre honesto. O pobre preocupado com o seu nome. O pobre que paga as suas contas direitinho, que não quer ter o nome sujo. Porque também tem o pobre ordinário, que se vende para esses movimentos tipo MST. Mas a lei no Brasil, ela serve como instrumento de coação do pobre honesto e como instrumento de perseguição política. É esse o papel ao qual o direito brasileiro foi reduzido, infelizmente. E é isso que mostra que este país não é uma democracia. É questão de tempo. É questão de tempo. Para quem não foi perseguido, daqui a pouco também ser.
E hoje em dia essa questão do vocabulário é tão esvaziada que ninguém fala, nenhuma ditadura se apresenta como uma ditadura, ou eu sou uma ditadura. O Putin, a Rússia. Ele é eleito. Cuba não se apresenta como ditadura, a Nicarágua não se apresenta como ditadura, a Venezuela não se apresenta como ditadura. Ninguém se apresenta. Oi, prazer, eu sou o ditador. E esse imbecilismo universal que a gente está vivendo ajuda a não chamar um ditador pelo nome que ele tem, que é ditador, a uma ditadura pelo nome que esse regime tem, que é ditador. Então não vão ficar esperando, que horas o Brasil vai ser chamado de ditadura. Ninguém precisa ser chamado de uma coisa para ser. A coisa acontece. A ditadura acontece na ausência do Estado Democrático de Direito. E se o direito está ausente do Brasil, a democracia também está. Então não precisa vir chamar, agora somos formalmente uma ditadura. Vamos fazer um ato institucional, está declarada a ditadura. Isso não vai acontecer. Quem está no poder vai ficar se chamando de democrata o quanto puder. Aí ora dá uma perseguida ali, ora dá uma perseguida acolá, mas sempre perseguindo, sempre violando os princípios. Existem princípios de Estado de Direito. E esses princípios aqui já foram aniquilados, abalroados, jogados na privada e deram a descarga faz muito tempo.